Olá, atletas! Está começando mais um episódio do programa Uma Medalha e uma Banana, o seu podcast para falar tudo sobre o universo da corrida. Eu sou Laura Petri e trago comigo uma galera muito especial que apoia e patrocina esse projeto. Brau Bar Park Shop Maceió, Copra, Laboratório Martins Pinto, Abis Esportes, Jeep Maceió e Casa de Manhã. Nem sempre tem pódio, mas sempre tem uma história. E falando sobre isso, tem histórias muito legais que a gente vai conhecer hoje com a Rafa Lins e a Aline Rodrigues. Então, eu tô me preparando, eu já vou passar o meu gloss, porque hoje eu vou correndo! Meninas, prazer ter vocês aqui. Desde o começo de quando eu comecei a montar esse projeto, vocês já estavam na minha lista de convidadas para trazer aqui, porque eu acho que vocês fazem uma coisa com leveza. Eu gosto muito do estilo, assim, tanto o seu que você cunhou esse Eu Vou Correndo, né? E a gente vê assim o quanto isso explodiu, aí a gente vê gente de outras cidades até falando, tudo, né? A gente vê o alcance que teve isso. E a Aline também, eu acho ela muito divertida, assim. Ela faz umas postagens, assim, uns vídeos, assim, muito divertidos, assim. Esse negócio do batom aqui, eu acho demais, assim. Então, eu queria trazer porque a gente fala de coisa muito séria aqui, às vezes, no programa. Às vezes, a gente traz coisas mais, assim... mais assim, sobre muita técnica, mas a gente tem que ter a leveza também. Eu acho que vocês representam bem isso, essa questão da leveza, do correr com leveza, assim. Então, eu quero ouvir tudo de vocês. Então, assim, super bem-vindas aqui. É um prazer ter vocês aqui. E eu queria que vocês começassem a contar um pouquinho como é que vocês começaram, da onde saiu a vontade de correr, como é que vocês começaram a correr e como é que vocês estão até hoje. E, claro, Rafa, eu quero saber tudo de como surgiu o Eu Vou Correndo. Bem-vindas. Então, eu comecei bem novinha, tinha 6 anos. Os meus pais sempre me incentivaram a praticar esportes. E eu sempre fui muito ativa, totalmente. Aquela criancinha pipoca que o pai fica quieta. E eu não ficava quieta, acho que até hoje, né? E aí, no colégio, teve uma corrida. E aí, eu me empolguei demais em fazer essa corrida. E aí, me empolguei tanto que eu disparei e os meus coleguinhas ficaram. E aí, desde então, eu achei muito fantástico aquilo. E eu sempre gostei muito de assistir na TV, aquele Globo Esporte, que passava todos os atletas e tal. Eu achava sensacional. E aí, eu segui fazendo corrida até eu conhecer a natação. E aí, eu fiquei corrida e natação. Atleta de aquatlon desde sempre. Só que a gente vai crescendo, outras responsabilidades vão acontecendo, e até que chegou a vida adulta e vamos lá fazer uma faculdade, vamos trabalhar. E aí o negócio apertou e não deu, eu tive que buscar as prioridades. Não, eu gosto muito de correr, mas eu tenho outra prioridade que é me formar. E aí eu dei uma pausa literalmente da corrida. Eu virei de ativa para sedentária, eu ganhei quilos e quilos. E eu não estava muito mais me sentindo confortável com aquilo, mas era algo que eu não, simplesmente, eu não conseguia voltar a botar um tênis e correr. Até que sempre tem aquele comentário maldoso de quem não entende a nossa vida, a nossa rotina, e ele assim, você tá gorda. Nossa, a gente que é mulher, a gente sabe. Então, não precisa ninguém falar, né? E aí, eu disse, nossa, eu vou voltar a correr. Só que, quando eu decidi voltar a correr, era um quadro que eu tava muito triste. Eu estava super irritada, estressada, era trabalho, faculdade. E então, se não, vou caminhar para pelo menos voltar a fazer alguma coisa de diferente. E aí eu voltei a caminhar, a correr um pouquinho. Se não, vou começar a trotar. Só que se tem um pré-treino que funciona, é Gaia. Funciona como ninguém. Aí eu tomei a minha primeira Gaia da vida. Tô correndo até hoje. Funciona, viu? Espero que ninguém experimente, mas funciona. E aí eu voltei a correr. Só que não no asfalto, como hoje todo mundo já conhece. Eu sempre gostei do contato com a natureza, então um amigo me chamou para fazer trilha. Disse, não, vamos fazer. Só que ele me enganou que não era uma trilha qualquer. Era um trekking. Aí eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Sem treino,
sem tênis apropriado, que quem faz trekking, trilha, a Rafa fez, ela sabe como é terreno. O terreno não é um terreno qualquer. Você não vai poder correr com tênis de placa, por exemplo, num terreno desse que você vai escorregar. E eu fui literalmente com uma garrafinha e um sonho. E só fui, e eu achei fantástico. Porque você entra em contato com a natureza, você aprende coisas sobre a natureza. Eu jamais saberia que eu não poderia andar com uma blusa vermelha para não chamar a atenção de abelha. Eu aprendi quando eu senti uma na minha pele. E assim, fui indo, seguindo o trekking, até que eu não quis mais. Em 2018, foi o melhor ano que eu tive do trekking. Eu tive um quarteto maravilhoso, com pessoas maravilhosas, que eu levo até hoje para a minha vida. A gente fechou o circuito alagoano em primeiro lugar. E aí eu não quis mais. Eu sou muito uma pessoa de que eu não vou ficar insistindo muito em uma coisa de coisas que eu já conquistei. Então, eu preferi parar e dar oportunidade para que outras pessoas pudessem sentir aquela mesma sensação que eu também senti. E aí eu fui para o Trail Run, que talvez a gente não se cruzou, mas o mesmo Trail Run que a Rafa participou, eu também participei. E ganhei na categoria que eu estava. E assim, histórias vão se cruzando no meio do caminho com pessoas maravilhosas, né? E aí eu fui pro Trail Run. Fiz em dupla. E aí eu fui fazendo em dupla, assim, tem algo aqui que ainda eu posso mais, mais de mim. E aí eu vou testar o asfalto. E aí minha primeira corrida de rua foi a da Permanente. Hoje a gente fala muito de hype, né? Mas estava no hype na época por causa daquela mega feira que a gente recebia da Permanente. Não, vou participar. E foi maravilhoso. Eu já estava muito magrinha já. E aí eu disse, não, vou aproveitar, né? E vamos ver no que vai dar. E aí eu tô correndo no asfalto até hoje. Só que com outros propósitos, com outra mentalidade. Não fazia assessoria. Não tinha nem ideia do que era uma assessoria. Até eu ir pro triatlon. E aí eu disse, não, vou fazer uma coisa diferente. É só corrida aqui, né? Não tá muito legal, não. Fiz um triatlon. Fiz um triatlon com uma bike MTB. Com muita gente me julgando. A Rafa fez... E sabe, a visão... Infelizmente, a gente hoje tem visões de pessoas que não agregam em incentivar, mas em botar você para baixo. Então, sempre tem aquela galera que tem a melhor bike, que vai olhar pra gente de MTB e vai dizer... O que é que tá fazendo aqui? É exatamente isso. Mas eu sempre fui... Foda-se. Os comentários alheios é o que eu quero fazer, eu vou fazer e vou conseguir. Pronto. E aí eu fui voltar a nadar. Nadar, para mim, é muito terapêutico. Eu até brinco que nadar é melhor do que correr, mas ninguém está preparado para essa conversa. Eu não tô vendo. Os cabelos também não. E aí, eu fui fazer e, tipo, super fora da regra. Normalmente, todo mundo começa no mini sprint, no sprint, vai pro olímpico, e eu fui toda bagunçada. Eu vou fazer logo um sprint. Eu já faço isso, já corro, já nado. Mas não é assim não, viu, gente? Não façam isso. Vão na régua. Só que, para surpresa da mesma pessoa que me olhou torto, eu cheguei em primeiro lugar. De MTB. Então, a minha MTB ganhou de uma bike de não sei quantos R$1.000. Então, assim, não é sobre o material. É sobre o que você tem dentro e o que você pode mostrar que você tem. É sobre não julgar, sobre o acolher. E aí, eu fiz outro... Aí eu fui pro mini sprint, né? Porque pra que seguir regras, né? E aí eu fui pro mini sprint. Aí eu fiquei em 5º lugar. Já tava com planilha. Foi quando eu entrei pro Pedro Reis. Assim que ele abriu a assessoria. Inicialmente, primeiro eu comecei com o Felipe lá na Atlética. E aí depois eu fui lá pro Pedro. E aí foi quando eu disse, não quero mais triatlo, vou focar aqui na corrida. Aí foi quando eu comecei com o meu hiperfoco em correr. Aí eu procurei provas específicas, o que eu queria realmente fazer, até chegar na maratona. E aí, essa medalha em específico, que a gente vai falar mais à frente, ela é muito especial. Porque teve várias camadas para eu conseguir ela. A Maratona do Rio, ela sempre foi uma maratona maravilhosa, fantástica. Só que, ano passado, eu senti que não era o meu momento de fazer a Maratona do Rio. Então, todo mundo estava treinando a planilha, todo mundo certinho, e eu recuei. Disse, não quero agora. Eu quero algo para mim, que seja sobre mim, sobre o meu momento. E aí foi quando eu me inscrevi para a Maratona de Salvador. Assim, Salvador, né, alegria, folia, então, bora lá. Só que eu decidi literalmente fazer sozinha. Eu fui só. Eu fiz o ciclo sozinha, porque todo mundo já tinha ido embora para o Rio, então os maiores ciclos
que são os mais difíceis. É. Eu fiz sozinha. É. Só que uma semana antes de eu começar o Mas ciclo... você tá contando toda a história dessa medalha já. Segura um Segurar. pouquinho. Segura a história dessa daí. Você já vai contar ela todinha pra gente no segundo bloco. Deixa a Rafa contar um pouquinho agora de como ela começou na corrida, Rafa. Então, prazer também estar aqui. Então, eu iniciei na corrida em 2019, já com assessoria a convite da minha mãe, que ela entrou para conhecer o esporte. Sua mãe também corre. Atualmente Olha que legal. não. Mas todo mundo aqui teve o pai ou a mãe que isso é incentivou. muito legal, né? Influência, para mim é perfeito, né? Hoje ela não corre mais, mas naquela época ela foi a ponte para que eu pudesse entrar. E aí eu iniciei já de cara na assessoria, não foi sem acompanhamento, desde sempre tive esse acompanhamento. Só que assim, naquela época eu tinha sobrepeso. Eu tava bem acima do meu peso, eu nunca fui sedentária, mas tinha sobrepeso e a gente sabe que isso atrapalha muito na hora de correr, né? Comecei a correr ali do zero, não conseguia correr 500 metros direto, era sempre aqueles treinos bem intervalados, de caminhada, o trote bem levinho, aquela coisa assim, se arrastando, quase parando. E aí, fiquei nessa mais ou menos por um ano e meio. E é aquela coisa assim, gosto de fazer, quero fazer, quero continuar, porque eu sei que me faz bem, é um esporte, é saúde. Só que como eu não evoluía, eu tinha muito problema naquela época com alimentação, com... assim, vários complexos, com ansiedade, compulsão alimentar, muita coisa me afetava. Então, eu fazia ali aquele momento do esporte da corrida, mas quando chegava em casa, descontava todas as minhas emoções, sentimentos da comida. Então, meio que aquilo não valia de nada no final das contas. E acaba frustrando, né? Porque você não vê Muito. resultado. Não vai resultado, você não evolui nem na corrida, nem no seu emagrecimento, que eu queria emagrecer na época. Então, eu ficava muito frustrada, muito triste. Depois de um ano e meio, mais ou menos, eu acabei largando. E dei uma pausa também, assim como a Aline falou. Dei uma pausa até que no início de 2024, ano passado, eu voltei. Por quê? Fui morar fora em 2023. E aí... Só que assim, eu parei o treinamento da corrida, mas de vez em quando eu ficava fazendo um cardio bem leve. Vou fazer aqui uns 3 quilômetros, corridinha, uma coisa leve. Então, assim, nunca parei 100%. Sempre tive aquela paquera com a corrida, né? E aí, no ano passado, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Acho que muita gente voltou, né, ou iniciou o esporte por conta disso, o emocional, a saúde mental. E aí, depois desse período muito difícil que eu passei, eu perdi, assim, 12 quilos de uma vez. Então, eu já não estava mais no sobrepeso. Pelo contrário, eu estava bem sequinha, bem fininha. E aí, quando eu voltei para Maceió, eu passei esse ano fora e eu tava por fora do que tava acontecendo aqui. Eu não sabia que esse hype da corrida tava acontecendo. Quando eu cheguei, primeira vez que eu piso na orla, 1000 fotógrafos, não sabia que isso estava acontecendo. Eu não olhava direito o Instagram lá, enfim, tava zero por dentro do que tava acontecendo aqui. E aí eu fui testar novamente o esporte, né? Quando eu voltei, assim, a correr, que aí eu busquei de novo a assessoria, a mesma que eu fazia antes, até da Prazeres, eu comecei a voar. Porque, assim, não tinha mais aqueles quilos a mais. E a gente tem memória muscular. Eu nunca fui uma pessoa sedentária. E aí, quando eu perdi aquilo, que eu voltei a fazer o esporte, eu comecei a voar, a pegar o gosto pela coisa, a evoluir. E fora que tinha o emocional, o mental, né? Que eu percebia que a cada vez que eu ia até lá, que eu fazia, que eu terminava um treino, aquilo me deixava tão bem que transformava o meu dia. O meu trabalho era outro, a Rafa dentro de casa era outra, com os meus amigos, em tudo. Assim, era outra Rafa. Aí animei a criar conteúdo, foi unindo uma coisa a outra. E aí, pronto. Até então, eu fazia só 5 quilômetros. Não é só 5 quilômetros, mas assim, na minha cabeça era o máximo que eu conseguia fazer. Aí até que eu falei, não, vamos testar aqui. Me inscrevi numa prova de 10. Consegui fazer. Gente, sério, era surreal pra mim. Eu não imaginava que eu conseguia correr 10 quilômetros. Consegui. Aí fiz outra, acho que um mês depois. Fiz melhor. Aí eu, meu Deus do céu. Aí falaram, né, de meia maratona. Eu falei, rapaz, será? Será que dá? É sempre assim. Será que dá se eu fizesse? Isso era abril, a meia da COP ia ser em setembro, no ano passado. Aí me inscrevi.
Treinei, concluí melhor do que eu esperava. Eu fiz, meu Deus do céu, que massa isso. É tão gostoso essa sensação. Muito bom de superação, de você saber que você pode sempre ir além se você se esforçar para aquilo. Só que eu acabei me apaixonando por longas distâncias, né? O que eu não esperava. Me apaixonei, assim, eu acho que quando... não sei, a gente passa por situações muito difíceis na vida que a gente consegue superar. Esse superar a dor, você ir além da dor e você se sentir forte e saber que é capaz, isso é muito bom. E eu consigo relacionar muito essa sensação na hora da corrida, né? Você acabar, poxa, terminei uma meia maratona, terminei uma maratona, isso é muito bom. Nem todo mundo consegue fazer isso, né? É difícil. E aí, depois desses 21, eu falei, por que não uma maratona? E aí foi quando eu me inscrevi para Chicago, através do sorteio. Nesse meio tempo, eu não tinha saído o resultado ainda. Aí eu fiz inscrição do Rio e logo depois saiu de Chicago, que eu tava dentro também. Aí eu fiz, meu Deus, até então, não fiz nenhuma maratona e agora eu tenho 2 maratonas para 2025. Foi assim, uma loucura na minha cabeça, né? Mas essa foi a minha história com a corrida. Acabei me apaixonando 100% e principalmente por longas distâncias. Interessante, então é recente, então. É muito né? recente. É bem recente. É bem recente. E a sua primeira maratona, então, foi a do Rio? A do Rio de Janeiro, agora em junho. E a sua primeira foi? É de Salvador. Ah, foi essa que você vai contar. Entendi. E outra coisa que eu ia te perguntar. Na verdade, é uma pergunta para as duas, porque as duas têm, né? Como eu falei no começo, vocês têm uma marca, né? A Aline, ela ela faz essa brincadeira de, meu pré-treino. É meu pré-treino, Ela puxa, assim, do bolso o gloss, eu acho o máximo. E você nem precisa falar, né? Do seu jargão aí, do eu vou correndo. Sim. Como é que surgiu isso? Como é que surgiu esse do gloss? E depois a Rafa conta do... Então, foi mais ou menos no mesmo ciclo que surgiu Eu Vou Correndo da Rafa. Foi. Se não no mesmo momento. Mas foi por aí. Porque, assim, foi naquele treino, acho que você se lembra, que a gente foi lá pro posto 7. A gente tinha um treino que a gente ia fazer ladeira lá no posto 7. E aí até a Rafa tinha perguntado se eu tinha gel. Ah, eu lembro. Lembrou? Sim. Eu disse, Rafa, eu tenho gel. É esse aqui. Aí eu não lembro, foi o que eu falei na época, levei o gel. Só que eu levei o gel dela, que eu tinha prometido. E não levou o Aí eu, seu. meu Deus, meu gel. Como é que eu vou fazer meu treino agora, né? Mas aí eu fiz, não tem problema. Eu trouxe 2 pré-treinos. Aí eu tirei o meu gloss de picolé. E do outro lado eu tinha um Carmed. Eu sempre gostei de correr com gloss. Só que era tipo um glossinho bem assim, discreto. Como de vocês, né? Diferente de mim, né? Que eu sou bem, tipo, tô aqui, cheguei, né? E aí, assim, não, tô aqui. Meu gloss, meu pré-treino e vai dar tudo certo. Eu botei aqui a minha bananolazinha que eu sempre levo pra correr. E fui embora e deu super certo. E aí, na volta, a Mayara sempre gostava de fazer alguns videozinhos assim na resenha, conversando e tal. E aí, pra minha surpresa, ela me deu um vídeo já, tipo, bem assim, Aline, tá aqui o vídeo. Aí eu nem vi quando você filmou isso, então, assim, foi muito no aleatório. E aí, do nada, eu postei e o povo achando engraçado. Mas assim, imagina, mas o que é que tem aqui? E do outro lado eu tava rápido, mas assim, eu toquei, eu vou correndo. Aí eu, tá, peraí. A questão agora é o gloss. Bora lá pro gloss. E aí, um outro momento, depois, eu postei uma foto, só que eu tava com lip tint. Só que a gente passa aqui e é tranquilo. Só que tem uma magia naquelas fotos do fotógrafo que tudo realça. E saiu como se eu tivesse com um batom vermelho. Tipo, hoje eu tô com um batom vermelho, mas naquele dia eu não estava. E aí o Evanderson fez inche pra ela, passando o batom vermelho pra correr. Eu disse, Evanderson, eu não passei o batom. Mas também eu não vou correr desorganizada, né? A gente já sofre pra correr. A gente vai chegar descabelada e desorganizada. Jamais. Vai que eu encontro meu príncipe encantado por aí. E eu vou estar feia. Não. Eu vou estar correndo, me exercitando, mas sempre bonita, né? Que é o que importa. E aí surgiu a resenha do gloss. E aí... todo mundo, quando passa, bem assim, e aí, Aline, já passou o gloss? E aí, cadê o Carmed? E aí, agora eu tenho a obrigação de andar com o Carmed no meu bolso, porque tá todo mundo perguntando pelo gloss. A gente sabe sempre que ela sempre vai ter, né? Se precisar, fala com ela. Com certeza. E comigo, eu tenho algumas coisas que me fizeram chegar até isso do Eu Vou Correndo, né? O primeiro foi, e quando eu morei fora, nos Estados Unidos, era uma cidade muito pequena, e eu ia para todos os lugares, de fato, caminhando. Lá a gente não tinha carro, então todos os dias era pelo menos 4 quilômetros. Ou de trotezinho leve, ou de caminhada. E aí, quando eu retornei para cá, eu estranhei muito ter que pegar o carro para ir para todo canto.
Óbvio que aqui tem a questão da violência, né? Que não é tão seguro de você andar pelas ruas. E nem tem trânsito, mulher, aqui. Não tem pouco, né? Não tem pouco. Então, eu estranhei muito tudo isso. E aí eu falei, não, mas pelo menos os lugares que eu puder, nos horários que der, quando eu tiver uma folguinha a mais, eu vou fazer as minhas coisas a pé e correndo. Ok, o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu tenho um exemplo dentro de casa, que é o meu padrasto. Que eu lembro que na época eu não corria, e aí ele ia para o trabalho todos os dias, de Ponta Verde até o Trapiche, ou de bike ou correndo. Ia e voltava todos os dias. E na cabeça de... Isso dá o quê? Acho que não dá nem 5 quilômetros. Mas na cabeça de uma pessoa que não corre, que não faz isso, é... Muita coisa. Poxa, Ponta Verde e Trapiches... loucura, né? Essa pessoa é louca. E na época eu ficava, meu Deus do céu, como é que ele faz isso? Eu achava incrível. E aí, a união desses dois fatores me fizeram querer a fazer isso também. Usar menos o carro e ir mais a pé para os lugares. E aí, quando, nessa época, eu iniciei a postar mais vídeos na corrida, no esporte, eu lembro que eu fui deixar o carro uma vez para revisão e outra vez para fazer balanceamento do pneu. Aí eu falei, não, vou fazer um vídeo. Deixei o carro lá, aí espontaneamente, naturalmente também, peguei o celular e falei, vou deixar o carro na revisão. E vou voltar como? De Uber? Claro que não, eu vou correndo. E aí as pessoas filmando, né, o trajeto, o percurso, falando, conversando, e a galera amou isso. Todo mundo começou a gostar muito. E foi bem na época que eu iniciei o meu ciclo de maratona. E eu sempre tive isso muito forte, assim, na minha cabeça, que muita gente me falava, na verdade, né, Rafa, tome cuidado, você vai fazer 2 maratonas, é muito pesado e não sei o quê. Comigo aconteceu isso, eu lesionei. Então, muita gente me colocava muito medo. E eu falei, não, tudo bem, eu vou acolher o que essas pessoas estão falando, mas, assim, é a experiência delas. Eu quero que o meu ciclo seja leve, responsável e, sim, tranquilo, porque eu acho que dá pra você fazer um ciclo de maratona, mas de uma forma muito leve, divertida, com os amigos, as pessoas que você ama. Então, fazer isso também do Eu Vou Correndo, principalmente nesse período pré-maratona, foi muito legal, porque deixou tudo mais leve. Então, se eu tinha um treino de 34 quilômetros, eu ia gravando, conversando, tirando onda, de um lugar aqui até Atalaia, aqui até Santa Luzia. Então, era sempre muito, muito bom, engraçado, deixou tudo mais leve. Então, foi aí que surgiu, né? Eu Vou Correndo, e aí todo mundo gostou. Então, nossa, essa febre. Pegou assim muito, né? Foi assim, impressionante. Você tem quantos seguidores? 95 mil agora. Muito seguidor. E assim, tem gente de fora também, né? Porque às vezes Bastante gente. O próprio Instagram, ele às vezes coloca lá, né, pra você ver, assim, né? Então, na verdade, o alcance maior foi no TikTok. Sim, que tem o TikTok. Brasil todo, né? O pessoal vem muito. E eu já vi, assim, gente que não é aqui da nossa turma, né, de corrida, assim, né? A pessoa está conversando, a pessoa fala assim, você já viu? Olha que engraçado isso daqui, mostra você. Eu falo, gente, impressionante o alcance que teve. Inclusive, a maioria dos meus seguidores hoje não correm. Olha lá. Vai ter meu encontro agora no sábado. Acho que 5% tá em alguma assessoria de corrida. Olha só. Não correm ainda. Não correm ainda. Então, é uma forma... O Eu Vou Correndo, acho que é leve, é divertido, é acessível para todo mundo. Incentiva muita gente a ir pro trabalho, a fazer as coisas do dia a dia, correndo, caminhando, e tira muita gente do sedentarismo, né? Até o governador outro dia falou, né? Você viu? Já recebi muitos depoimentos de pessoas falando, Rafa, você não tem ideia de como isso me ajudou, de como abriu a minha visão, a minha mente. E pra mim isso é muito bom, é muito legal. Nossa, legal, muito, muito legal a história de você. É o que eu falei no começo, né? Acho que é bem, pelo menos é o que vocês passam, assim, uma coisa bem de leveza mesmo, uma coisa tipo... Gente, tá fluindo, vai, não é aquele peso, aquela e, assim, coisa, aquela... Esse ciclo da maratona, creio que pra mim e pra Rafa, a gente fez basicamente juntas, foi muito bacana. Porque a gente formou um grupo, que a gente sempre ia nas madrugadas, né? Enquanto vocês estavam dormindo 3h30, a gente estava já pronta para correr. E a gente sempre não queria fazer o mesmo percurso. A gente sempre se juntava para fazer percursos aleatórios. Então, a gente, tipo, vamos da Cruz das Almas até... Vamos ver aqui algum lugar diferente. Então, a gente teve o primeiro, a gente foi lá pro Broma, um desses. E a gente tomou um café raiz lá. E aí começou. A gente vai para onde agora? A gente vai pro Francês. A gente vai para Barra de São Miguel. E a gente sempre criou esse hábito de sempre depois de correr,
a gente procura algum lugar para tomar café. Só que nisso a gente sempre tinha um batedor, a gente sempre tinha uma gracinha. A Rafa, diferente de mim, a Rafa sempre foi mais focada. Porque ela tinha a maratona dela, no tempo dela. E eu sempre fui muito na loucura. E aí, depois de eu contar essa história da medalha, aí vocês vão entender. Então, assim, eu sempre fui muito, assim... Tem gente atrás de mim, tá precisando da minha ajuda, então eu vou lá e volto, vou lá e volto. E no final, todo mundo se encontrava, todo mundo conversava, e aí todo mundo contava a sua experiência. O treino para mim hoje não encaixou, para mim hoje foi tranquilo, para mim... Então, a gente sempre compartilhava as nossas emoções, as nossas forças e fraquezas. E a gente via que a gente ali não estava só, que a gente estava acolhido, que a gente tinha gente que a gente gosta e que também ia correr junto com a gente. Então, assim... Foi sensacional esse ciclo. Quem acha que corrida é solitária, nunca, jamais será. Imagina, o que mais se fala aqui, e assim, é muito provado isso, né? Acho que só quem não é mesmo da corrida que para falar que é um esporte individual, porque não tem como, né? Só a equipe que você tem que ter por trás de fazer uma maratona, nutricionista, fortalecimento, fisioterapeuta, coach, né? Só isso daí já é uma galera. É muito difícil você conseguir fazer um treino de 36 quilômetros sozinho. Não dá. Sim, praticamente impossível, né? Você tem que ter o mínimo de apoio, você tem que ter. Então, não tem como ser um esporte individual, né? Não tem como, assim. Então, assim, eu já passei por ciclos de maratona assim também, com uma galera correndo junto. Não tem coisa melhor, porque você vai fraquejar uma hora. Pode ser seu corpo, pode ser sua cabeça, né? Um dia você não se alimentou bem, ou deu algum problema, ou você tá com a cabeça longe, não sei o quê. Então, isso faz parte da preparação também, né? Você ter com quem contar ali, né? Que tá passando pelo mesmo perrengue que você. Isso. Porque é um perrengue, né, gente? Às vezes a gente tá num ciclo. Tipo, a Rafa começou a fazer os primeiros longos dela nessa do Rio. Então, ela sabe muito bem recentemente o que é isso. Às vezes você tá fazendo um longo de 35, aí tá finalizando, aí a cabeça já pesa. Nossa, tô finalizando. Se não tiver alguém ali com tudo lado... Tem pessoas e pessoas. Tem gente que consegue fazer sozinha e é isso. Mas tem gente que já fica, nossa, meu primeiro longo. Tô aqui, tô finalizando em 35. Eu acho que eu não aguento. Se tu estiver sozinha... Você para, você começa a diminuir ritmo. Se você tá com pessoas do lado que te apoia, não, bora, tá acabando já, a gente vai junto. Eu até brinquei muito nessa maratona, que é tipo, ninguém vai largar ninguém aqui. Se um parar, todo mundo vai voltar, vai agarrar na mão e a gente vai junto. E assim foi, inclusive, no dia da prova. Que o maior, que a prova da maratona, ela não acontece no dia da prova. Ela acontece no dia que você se inscreve, em todos os treinos, na preparação. No nutricionista que você vai, numa física que você vai, numa conversa com o coach, compartilhando experiências. Então, ali tem todo mundo, todo um ciclo, toda uma coisa. A data da prova... é uma celebração de tudo que você passou, de tudo que você conquistou, de todos os dias que você se acordou muito cedo, quando você poderia estar dormindo. De todos os dias quando você acordou cedo e disse, nossa, hoje não é meu dia, hoje eu não quero ir. Mas mesmo assim, você foi lá, você fez. Dos dias que estava chovendo várias vezes, uma enxurrada, e a gente estava lá com o nosso pezinho na água, mas não deixou de treinar. Então, assim... é muito fantástico o poder que tem uma pessoa decidir fazer uma maratona e realmente é assim, é fenomenal, assim, a gente saber que a gente consegue, né? Ainda mais assim, nós estamos em 3 mulheres aqui, então, além de tudo, a gente tem ainda ciclo menstrual, que também atrapalha muito, né? Então, assim, às vezes e assim, a maioria dos treinadores são homens, aí às vezes não entende, né, que você tá naquela fase, não sei o quê, então, assim... tudo isso influencia e muito na performance, né? Seja na sua alimentação, seja no seu ânimo mesmo, seja no seu corpo. Tem dia que a gente tá mais inchado, tem dia que... Então, assim, é muito desafiador, né? Fazer uma maratona é muito desafiador. 2, então, no ano. Tô sentindo, não é isso. E qual que é o seu plano, assim? Fazer uma por ano? Como é que você se planeja? Chicago a gente sabe que tá aí já, mas... Sim. Para o ano que vem, eu tenho muita vontade de fazer uma ultra. Não sei se seria no ano que vem, não sei se mais pra frente, mas tenho vontade. Mas não tenho, assim, uma prova-alvo, por exemplo, ainda estabelecida. O que eu sei é da minha paixão por longas distâncias. Quero continuar fazendo, né? Maratonas. Mas não tenho, assim, pré-estabelecido, quero fazer 2, uma por ano.
Ano que vem, a Deus pertence. É outra... Vai ver. Deixa chegar esse desafio primeiro, que a gente vai ver. Tem muito chão ainda. E você, Aline? Então, a minha mente, hoje, da Aline de hoje, quer fazer uma por ano. Uhum. Mas eu tô com os planos para a natação. Ah, é Envolvendo verdade. a natação. Eu penso muito em fazer a Mega Finisher. Uhum. É uma prova que me abre muito o coração, por vários motivos. Que prova é essa? Essa eu não conheço. Mega Finish? Isso, são as provas da América Latina. Ah, maratonas. sim. Isso. Eu não sabia que era esse nome. Inclusive tem uma no Brasil, que é a de Brasília. Isso, é. E aí eu já falei, aí, Anderson, acho que a gente vai ter um problema aí para resolver, viu? Porque eu vou querer fazer. Penso em fazer ela. Uhum. Só que eu tenho uma outra mentalidade que talvez eu execute ela. Eu acho muito bacana as pessoas que correm pelo mundo para fazer maratonas. É sensacional porque você conhece outras culturas. Uhum. Mas eu também preciso valorizar a cultura do meu país, Uhum. que ela é rica em diversas coisas, né? Então, eu fiz a de Salvador, fiz a do Rio, já passei por algumas outras cidades, mas sem correr. E agora eu quero ir correndo. Eu quero passar correndo. Então, assim, eu penso em algumas maratonas principais do Brasil, penso em fazer todas, na verdade. Mas, depois que eu conheci um pouquinho da Mega Finisher, eu vejo que eu posso conhecer outras culturas próximas às nossas e fazer. Mas, assim, como a Rafa disse, futuro só Deus pertence. É. Por enquanto, a ideia é essa. Uhum. Eu penso fazer muito a maratona de Manaus. Nossa. É uma maratona que traz um pouquinho da minha origem. Eu tenho uma origem um pouco indígena. Uhum. Então, assim, vai mostrar um pouquinho também a nossa essência, o nosso início. E sempre que eu vou correr, eu faço um turismo de tudo, né? Uhum. Então, é bem bacana. Tem pessoas do meu trabalho, que é lá do norte, e me mostra muito. E eu sou apaixonada por pôr do sol. Quem me conhece sabe, eu sou fascinada nisso. Nascer do sol e pôr do sol. Eu fui bater no Vidigal, no Rio de Janeiro, para ver um pôr do sol. 3h30 da manhã, eu estava subindo o morro. E lá tem o Alter do Chão. E eu fui ver. E é sensacional. Quem nunca viu um pôr do sol maravilhoso, é lá. E eu estou muito curiosa para conhecer. Então, talvez eu faça essa prova. Mas eu estou também vendo o meu outro calendário, né? Porque eu decidi ser estudante de novo, né? Estou fazendo outra faculdade. Então, tem que casar com os calendários da faculdade, né? Mas, como eu não sou muito boa da cabeça, possa ser que eu, né? Pegue um feriadão aí, faça... Mas o importante é não parar, né? Sempre estar em movimento, fazer alguma coisa que goste, né? Fazer um esporte que goste, correr, que seja. Você já fez triatlon? Já, na mesma época que a Aline também. No final do ano passado. Isso. Que foi nessa mesma prova que a gente fez de MTB. Foi o Triday, né? Foi. Na verdade, você fez o Triday. A minha eu fiz em 21, 22. Fiz um tá. pouco Certo. Aí você não gostou? Quer ficar correndo? Amo triatlon. Ah, é? Amo. E tá pedalando de novo, né? Tem sinais por aí, viu? Também. Então, o futuro realmente né? Sei. O triatlon, na verdade, ele demanda, querendo ou não, um tempo bem maior, né? Dedicação, No lugar de um esporte, são 3 ali fora, fortalecimento e todo o resto. Mas você tá na Agra, né? Lá tem bastante também de triatlon, né? Isso. Não é que não dá pra inserir na rotina. Tem muita gente que faz e que trabalha, é mãe, enfim. Mas você precisa abdicar, né? De muita coisa. É muita renúncia. Então, eu não sei se eu estaria disposta a abrir mão e sacrificar tanto assim pelo esporte. Mas vamos ver. Gente, o futuro tá aí, né? Tenho muita vontade de fazer um Ironman, inclusive. Desses longos, assim, uns 70. Até full, quem sabe, um dia. Nossa, é uma coisa, assim, fantástica, né? O Felipe teve aqui, o meu treinador, e ele contou a experiência, assim, fenomenal. É muito legal mesmo. A sensação, na verdade, que eu tive quando eu terminei a prova do triatlon no ano passado foi a melhor de todas, inclusive. Melhor até do que na corrida. A sensação, assim, da superação e... Eu senti isso. Quando a gente termina o triatlon, dá aquela sensação de que... Não, eu posso tudo. Eu vou dominar o mundo agora. É isso aí. E, nossa, eu fiz 3 esportes. Tipo, se eu me achei incrível finalizando uma maratona, eu acho que a galera que termina o 70.3 ou um full... Nossa, além de super-heroína, né? É uma coisa, deve ser uma coisa impressionante. Agora, assim, a gente tá falando dos planos futuros, mas assim, você lembra da sua primeira prova e da sua sensação, assim, qualquer que seja, a primeira prova, a primeira vez que você passou num pórtico de corrida, que você passou, assim. A primeira. Você lembra, assim, tipo, nossa, que legal, isso aqui é muito legal, eu quero fazer de novo, assim. Você teve essa gana, assim, de...
O que eu posso falar é do início, assim, do ano passado, mas do início mesmo ainda era uma coisa muito insuportável. Eu não conseguia sentir prazer por conta de tudo que eu relatei, né? Dos problemas, enfim. Mas, assim, no ano passado, que foi a dos 10 quilômetros, foi uma sensação inexplicável. Eu saí da prova muito cansada, muito exausta, mas, assim, só querendo dar mais. Querendo fazer de novo e melhorar. Então, foi muito bom. Mas é uma sensação maravilhosa. Superação, né? A palavra é essa, superação. E você realmente percebe que você pode ir muito mais além. É bem isso Muito mesmo. legal. E você lembra? Não vou contar de 6 anos, porque tá muito distante. Realmente não me lembro, mas eu posso contar da primeira, que foi de 2018, que foi lá do trekking. E foi muito bacana. Se tem uma coisa, homens, que vocês não façam, é provocar uma mulher. Ainda mais uma mulher na TPM. Mas brincadeiras à parte, foi muito bacana porque duvidaram da capacidade de uma mulher fazer um trekking. Duvidaram da minha capacidade de concluir uma prova. Então, eu estava numa fase que eu estava começando a fazer um trekking. Eu estava muito magrinha. Tipo assim, a gente não tem muito meio termo, né? Ou a gente tá muito, ou a gente tá menos. Então, assim, eu sequei de uma vez só. E aí, eu não tinha esse negócio de fortalecimento, todo um cuidado que a gente tem a ciência que a gente precisa hoje. Então, não tinha fortalecimento, eu não tinha nutricionista. Eu era vozes da minha cabeça. Não, era bem diferente há uns anos atrás, né? Pelo menos pra mim também, era bem... Isso. Então, assim, eu fui. E aí, no momento que eu ouvi e que eu senti que eu estava sendo colocada de lado por duvidarem da minha capacidade, assim, aí não, meu pai, peraí, vou mudar aqui o negócio. Então, eu comecei a focar muito. E aí, quando eu peguei o troféu da última etapa, que lá no Trek Traz não tem muito disso, né? Você vai ganhando os troféus das etapas e o final de quem for campeão geral. Então, quando eu peguei o último troféu e que eu peguei o do campeão geral, eu, assim, pronto, tá aqui. Eu sei que eu sou capaz de muita coisa. Então, aquele troféu não foi muito para provar para o outro do que eu sou capaz, mas sim para mostrar para mim que eu não preciso provar nada para ninguém do que eu consigo. Então, aquele troféu ali para mim foi, tipo, sensacional. Então, foi naquele ali que eu fiz. Pronto, agora eu vou viver a minha corrida. Muito legal. Sim. Eu vou entrar, a gente vai entrar no segundo bloco agora para vocês contarem finalmente a história da medalha. Mas antes eu vou falar um pouquinho da Copra, que é a nossa parceira aqui. Eu amo cuidar da saúde com leveza, principalmente através da alimentação. Por isso, a Copra está presente na minha vida através de seus diversos produtos. Há quase 30 anos, ela transforma coco em inovação e é líder número 1 do Brasil na produção e distribuição de seu óleo de coco extra virgem, que serve tanto para a cozinha quanto para a beleza, pois é o único com registro Anvisa para pele, cabelos e saúde íntima. Eu amo, uso muito, principalmente no cabelo, antes de correr, é maravilhoso. Falou de produtos saudáveis, práticos e deliciosos, falou de Copra. Copra, leve para a sua vida. Então, vamos lá. Vamos contar a história dessas medalhas, que é o momento que a gente tem aqui, que eu carinhosamente chamo de longão, porque eu vou deixar vocês à vontade para contar a história aí. Então, assim, conta a história pra gente, Aline, dessa medalha. Agora sim, fique à vontade para contar tudo, como é que foi, como é que você conseguiu ela, por que ela é tão importante para você. Ai, agora eu vou começar a chorar. Tô emotiva hoje. Então, essa medalha, eu poderia trazer várias outras medalhas, inclusive eu poderia trazer a primeira medalha que eu ganhei quando eu tinha 6 anos, mas não tem tanto significado quanto essa. Então, como eu comecei a falar um pouquinho atrás, né? Essa foi uma maratona que eu escolhi fazer sozinha, por não sentir preparada para fazer a do Rio inicialmente. Então, eu disse, vou fazer Salvador. Eu gosto de agitação, conhecer Salvador não conhecia, então também queria conhecer a cidade, então vamos para Salvador. O que eu não esperava era que não era só se inscrever e colocar um tênis de placa. Tinha muitas outras camadas por trás dela. Então, a dor maior foi quando eu vi numa planilha que eu tinha que fazer 30 km. E, tipo, sozinha. Muita gente estava no Rio, tinha muita gente passeando e tal. Quando foi? Foi em setembro do ano passado. Ah, setembro do ano passado. Tá. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer agora 30 quilômetros sozinha? Mas vamos sofrer por partes, né? Eu fui fazendo os primeiros 21 quilômetros. Como eu já fazia os 21, para mim era um quilômetro confortável. Só que esses 21, eu já finalizei os 21 com a cabeça lá nos 30. E foi um treino que literalmente não encaixou para mim. Tem dias que você sai disposta, mas não encaixa. Foi esse dia. E aí tava tendo campanha na praia.
das mulheres que têm câncer de mama. Aí agora eu começo a chorar. E aí eu tava com uma amiga do lado, eu disse, nossa, eu odiei esse treino, eu não quero mais correr, eu vou cancelar essa corrida. E eu tava muito furiosa, comigo mesma, com a minha planilha. E aí veio uma senhora na minha direção e fez, menina, você é tão bonita, mas não faço isso com você, não. Você tá fazendo hoje o que tem pessoas no hospital querendo fazer o que você faz. E assim, aquilo ali, nossa, quebrou comigo até hoje. E aí eu fiquei sem palavras. Nossa, não vou fazer mais isso. E aí ela não parou, continuou falando. Aí ela fez, sempre que você puder fazer alguém feliz, sempre que você puder puxar pessoas para correr, faça. Porque eu tô aqui hoje, amanhã eu já não sei. Aí eu, nossa, quebrou comigo. Então eu me vi ali com saúde, podendo fazer tudo o que eu quero, correr, nadar, pular. E tem pessoas que simplesmente não podem. Aí eu, nossa, fui para casa arrasada. Não foi nem pelo treino, mas esqueci até o treino. Mas pelaquela situação, sabe? E aí deu um start. Eu disse, nossa, eu vou fazer o que eu puder fazer, o máximo que eu puder fazer. Só que eu vou fazer por mim, pensando naquelas pessoas que não podem correr. E aí foi quando eu me aproximei um pouco mais da Mayara, que é uma amiguinha comum nossa. Eu fiz, Mayara, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei como é que eu vou treinar, 30 quilômetros eu vou fazer sozinha. Ela fez, não se preocupe, eu vou seguindo você. E aí eu disse, tá, então eu quero fazer um percurso reto. Minha cabeça não aguenta fazer um zigue-zague, não rola. E aí a gente foi até o francês, fui fazendo meu treino, e aí foi quando começou as resenhas, né? As brincadeirinhas e tal. Só que eu não postava, porque eu tinha super vergonha. Porque, infelizmente, a gente sempre tem alguém que coloca a gente pra baixo. Que, só quer ser a blogueira, Posta nessas coisinhas. A Rafa passou um pouquinho por isso logo no início. Sempre tem alguém pra criticar. Sempre. Inclusive, sempre e até hoje, né? Sempre tem alguém pra falar alguma coisa que não sabe da sua vida. E aí eu fui fazendo. E aí, mentalizando, né? Mas chegou um pouquinho mais próximo da corrida. Eu encontrei com o mesmo grupo que elas sempre fazem canoagem. Ali no Marco dos Corais. Sei. E aí eu fiquei procurando aquela mesma senhora. Não encontrei aquela senhora. E aí já sabem, né? E aí eu, nossa, eu preciso correr por mim, por ela. Eu queria muito agradecer naquele momento, né? E aí pronto, aí eu fui. E aí várias pessoas, eu agradeço muito, muito todas as pessoas que estiveram comigo. Meu treinador, o Evanderson, você conhece, né? O Evanderson, a Mirelle, pessoas que me incentivaram bastante. Mayara, nossa, Mayara até hoje. Inclusive, eu estava aqui, antes de entrar aqui no podcast, ela vai dar tudo certo. Faça o que você melhor sabe fazer, quer falar. E eu falo até demais. E aí, assim, eu hoje, essa maratona me ensinou coisas que não passaram pela minha cabeça. Então, me mostrou quem realmente está do meu lado, quem realmente me apoia, o porquê que eu devo correr. Então, assim, hoje as pessoas estão entrando na corrida pelo hype. Em querer ser melhor do que o outro, que eu acho isso terrível. Você está correndo, corra, mas corra por você. Corra porque você quer, porque você gosta, porque você precisa mudar algo. A corrida é algo muito terapêutico, sabe? Você consegue se conectar com você quando está correndo, principalmente no longo. A gente tem 32, 42 quilômetros. Tempo suficiente. Eu, particularmente, não gosto de correr longo de fone. Eu gosto de correr sem fone. Pequena distância ainda vai, mas longo não. Então, eu consigo me conectar com tudo. Consigo ter pensamentos, ideias, várias coisas. Então, assim, a corrida é algo fantástico se você usar ela a seu favor. Aí a gente, infelizmente, vê hoje várias pessoas correndo. Olha, fulano tá ali, vamos passar dele? Isso não é corrida, minha gente. Nunca será corrida. Corrida é algo que, se você correr num pace 9, é corrida. Se para você é o seu máximo, parabéns, você é um corredor. Inclusive, recentemente, a gente viu até uma mulher sendo julgada por outras mulheres, que foi aquela Paula Oliveira, comemorando, que fez 5 quilômetros em pace 9. Beleza, é o máximo dela. E ela estava muito feliz no vídeo, maravilhoso. Ganhamos mais uma corredora. Mas pessoas começam a criticar, ninguém sabe a história, ninguém sabe nada. Então, assim, essa medalha foi fascinante.
me ensinou muito do que eu poderia fazer no Rio. Então, nessa maratona do Rio desse ano, foi algo que eu poderia ter focado e foquei, mas não o tanto quanto a Rafa foi focada. Mas eu quis trazer um pouco de leveza, um pouco de felicidade para todo mundo que estava ao meu redor. Então, começou essa resenha do góis no ciclo. Então, eu disse, minha gente, vamos embora. Eu estou aqui com um góis. Não é possível que vocês, com água, com tudo aqui para daí, vão ficar para trás. E aí, pronto. Aí a gente começou com essa brincadeira, deu super certo. Todo mundo aderiu. Então, a gente sempre ia. O café da manhã é onde? O gloss é o quê? E aí, o Carmed? E aí, a gente vai para onde? Então, assim, foi muito gostoso. Pessoas que achavam que não ia bater RP. Pessoas que achavam que não ia conseguir fazer treino por vários motivos. Porque eu trabalho. E, gente, eu também trabalho. Eu saio 4 horas da manhã todos os dias. Ainda tenho uma faculdade. Chego em casa 11 horas da noite, dou um cochilinho e tudo de novo. Todo mundo pode. Inclusive, eu fico até um pouco chateada com pessoas que faz. Eu não vou conseguir treinar hoje. Por quê? Porque minha rotina não dá. Assim, minha gente, todo mundo tem 1 hora. Meia hora. Meia horinha. Meia horinha. Se você tiver um bom condicionamento, você faz 5 quilômetros. Se não, uma caminhada. É um exercício físico. Ninguém começa correndo. Todo mundo começa caminhando, fazendo um trote. E isso é corrida, não importa o estágio que você esteja. E aí foi muito bacana, porque me ensinou que eu não preciso ser 100% todos os dias. Mas eu posso dar 1% todos os dias até formar os meus 100%. Muito bem. E assim, você tocou numa coisa bem, assim, saúde, né? Questão de saúde, né? Uma vez eu estava até ouvindo um post, a pessoa falou assim, você tem vários problemas. Agora, quando você não tem saúde, você só tem um problema. E isso é, assim, a pura verdade. Porque quando você não tem saúde, todos os outros problemas ficam em segundo plano, né? Então, assim, realmente é muito bonita essa história de saber desse impulso que você teve aí dessa pessoa, né? Espero que ela esteja em algum bom lugar. E obrigada. E você, Rafa, conta pra gente. Você trouxe a da maratona, né? Trouxe a da Maratona do Rio desse ano, em junho, que foi a minha primeira maratona, né? Aqui tem muito, muito, muito significado pra mim, porque no ano passado foi bem difícil pra mim, por vários motivos. Foi quando eu voltei, né, de viagem, que eu tinha morado fora, e aí eu me vi, assim, numa fase da minha vida onde não é que a minha vida perdeu o sentido, mas eu sou formada em odontologia, então eu voltei de viagem, eu não tinha um emprego, a minha vida mudou muito, fazia parte de um grupo da igreja, já não estava mais fazendo, que isso era a minha vida na época, né? Um relacionamento que eu tinha também, tinha terminado, um relacionamento de 6 anos, muito longo, então foi bem difícil, tudo começou a mudar. Eu estava um pouco perdida. Minha vida não estava sem sentido, mas eu estava perdida, não sabia bem o que fazer, né? E aí foi quando entrou tudo isso de corrida, voltei pro esporte e tudo mais, veio as redes sociais, o Instagram, e tudo começou a crescer muito rápido, na verdade, né? Eu iniciei ali em setembro, em janeiro deu o boom e tudo começou a crescer, as pessoas chegando, enfim. E a gente sabe que ciclo de maratona não é nada fácil, né? É muito difícil você treinar, apesar de ter sido muito leve pra mim, porque foi muito divertida, né? Com as pessoas gravando, fiz tudo muito certo, fisioterapia, nutricionista, então não tive lesão, nada doía, nada machucava, graças a Deus. Só que ainda assim é muito difícil. E aí, eu costumo dizer que eu subestimei os 42. Eu tive um ciclo muito bom. Só que no ciclo a gente não corre 42, não. né? Acho que o nosso máximo chegou a 34. Foi 35 no meio do polo. 35. Ainda tem mais 7. Só que na minha cabeça, poxa, só mais 7. Só que são os 7, né? Os últimos 7. E aí, quando eu cheguei naquela prova, tava super animada, mas no KM ali 32, 33... É o famoso. KM 30, o famoso paredão. Nunca tinha tido uma cãibra na minha vida. A perna começou a sentir, a puxar. Não cheguei a parar,
Mas, assim, sentindo, sabe, bastante. E eu, meu Deus do céu. Só que eu abri uma live, né, no meio da prova. Nesse KM33 eu abri uma live conversando aqui com os seguidores. Tá até salva lá no meu perfil, muito legal. Eu emocionada, chorando assim, falando e bem feliz, animada. E assim, cada quilômetro dessa prova, se você ver os vídeos, na verdade, eu tô gritando, eufórica nos vídeos, porque eu tô muito feliz, muito emocionada. Porque eu fui lembrando, assim, do meu ano passado. Eu disse, meu Deus do céu, eu tava tão perdida, né? Minha vida tava tão bagunçada naquele tempo. Passou uma fita na Parece cabeça. uma fita, é um filme. E eu vi, assim, que eu superei, sabe? Eu sou católica, tenho minha fé, né? Então, pra mim não é só o esporte. Eu me agarro muito em Deus também. Então, esse tempo todo de muita oração, assim, ali sempre em conexão com Deus. Foi os 42 km, sabe? Eu e ele. E lembrando da minha história. E hoje, chegar onde eu cheguei, profissionalmente, naquela época eu estava perdida. Agora eu tenho a minha profissão, tanto na Odonto, continuo ainda atuando, mas também fazendo o que eu amo, que é a criação de conteúdo. E nessa prova também, não era somente eu. Eu corri com amigos, os amigos que eu treinei durante todo o ciclo, só que na época, eu acho que eu tinha uns 70 ou 60 mil seguidores. Eu carreguei todos comigo ali, de verdade. Cada mensagem que eu recebi naquela semana anterior e no dia anterior, Rafa, boa prova, você me inspira. Eu lembrei, assim, de todas elas. E nesses últimos 7 km, que eu ainda não tinha vivido, né, nos treinos, eu pensei em tudo isso. Na minha história de superação, o quanto que eu consegui dar uma reviravolta na minha vida pessoal, o quanto que eu incentivava e levava junto aquelas pessoas comigo. Então, essa linha de chegada aqui foi de longe, assim, somente sobre mim. Foi sobre a minha história, sobre as pessoas que estavam comigo, as pessoas que também tinham tido uma história de superação através de um vídeo que viu meu ali na internet. Então, eu pensei, assim, em 1 milhão de coisas e carreguei tudo isso junto comigo. E eu costumo dizer, né, que se não for pra cruzar a linha de chegada sorrindo, eu não quero. Eu vejo aqueles vídeos do pessoal caindo, assim, desmaiando, eu tenho pavor disso. Não quero. Eu corro pra performar, eu busco sempre, assim, melhorar o meu tempo, bater RP. Apesar de trazer muita leveza sempre, né? Mas, assim, sou muito competitiva também. Sou bastante. Só que ainda assim, eu quero fazer isso de forma leve e cruzar a linha de chegada sorrindo. Feliz, muito bem. Mas essa daqui foi a única que quase que eu não fazia isso. Porque foi muito difícil. Acho que naquela reta final, no KM final, eu disse, meu Deus, como é que eu vou correr esse último quilômetro? Surreal, assim, eu realmente subestimei muito. Então, poder cruzar aquilo e ter finalizado essa prova, depois de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, foi uma experiência maravilhosa. E eu realmente acho agora que eu posso fazer tudo que eu quiser. Tudo. Mas essa sensação é maravilhosa mesmo. Muito bom. E você tocou num ponto muito legal, que é as mensagens que a gente recebe. Sim. As pessoas, acho que elas não têm nem noção de como é importante, né? Quando eu fiz 2 do Rio antes de fazer Boston. E, assim, na madrugada, né? Quando você tá se preparando no dia anterior, assim... Aí você começa a receber um monte de mensagem dos amigos, de pessoas que você nem imaginava que ia te mandar uma mensagem, né? Ao mesmo tempo, de pessoas que você achava que ia mandar mensagem, a pessoa cagou pra você no dia mais importante da sua vida. Então, assim, mas é surreal de legal você abrir e você ver a pessoa te desejando uma boa prova. Não, e você lembra disso no meio da prova. Lembra, você exato. Você lembra quando você tá ali morrendo já nas últimas, você fala, não, aquela pessoa... É como se ela estivesse correndo junto comigo. Ela tá me esperando ali, ela tá contando comigo, né? Não sei, é muito... E aí, são as mesmas pessoas, quando termina, faz, e aí, como é que foi a prova? E aí, como é que tá? No Rio, muita gente acompanhando o trajeto, né? Porque dá pra você acompanhar o aplicativo. Eu tava ali com você, do KM1 até o final. Eu disse, caramba, que legal. Não, é muito. Muita gente perguntando, bem assim, aí, como é que faz pra acompanhar? Aí eu olhava pro lado, eu fazia, mas eu nem sei quem é. Eu nem sabia que essa pessoa me acompanhava. E aí é muito gostoso, assim, todo o calor, né? Todo o incentivo. E, como você falou, é muito importante. Porque às vezes a gente tá num ciclo, mas tem muitas pessoas nos observando que a gente nem sequer imagina. Exatamente. E o mais gostoso ainda é quando a gente chega e que as pessoas estão lá, assim, nossa, você conseguiu.
parabéns, você é fantástico, você... E foi assim que eu senti quando eu finalizei. Dá vontade de ficar com a medalha no pescoço pro resto da vida. Não, virou acessório. Sim. Essa linha de Salvador, a gente ganha, a lá de Salvador, a gente ganha a camisa finisher. Uhum. E eu passeei Salvador todinha. Isso aqui não é medalha. Isso aqui é o meu colar. Mas... Pra tudo que é canto, eu fui com a minha medalha. Porque foi sofrida. Então, assim que eu cheguei na maratona, das duas, a primeira pessoa que tava lá na mensagem era minha mãe. Assim, eu não tô com você aí, mas eu lhe acompanhei aqui. Aí vem aquele textão de mãe, né? Nossa, maravilhoso. Então, assim, é muito bom. Então, gente, vocês que têm os amigos, incentivem, não coloquem pra baixo. Exato. E é muito bom você ter uma pessoa do lado que você possa contar e dar o up, né? Nossa, é demais. E você que vai fazer uma maratona fora, você vai ver, a gente pensa que, nossa, mas é uma maratona em outro país, aí ninguém vai estar lá nos que, Então, mas esse mas é um ponto que eu fico com muito receio, porque da outra vez foi uma galera, né? E eu corri junto com 2 amigos que corriam parecido comigo e a gente foi junto. Essa eu vou completamente só. Mas Eu não conheço ninguém. Você vai só fisicamente, né? Só entre aspas. Mas é porque essas majors, tem gente acompanhando o percurso todo. Então, você nunca sempre vai ter gente gritando em volta, torcendo, não sei o quê. Então, você não se sente sozinha. Experiência própria, você não se sente sozinha. É muito legal, assim, você ver as plaquinhas, sabe? O pessoal levanta as plaquinhas. Umas plaquinhas tão engraçadas, gente. Eu ria tanto das coisas que estavam escritas nas plaquinhas. Muito bom, assim, tipo... Ai, você tá indo melhor do que seu cunhado achou que você ia. Umas coisas engraçadas, assim. Mas muito, assim, o pessoal é muito prestativo. É bem a vibe do Rio, assim, né? Porque do Rio fica isso mesmo, né? Apesar de ser muito cedo aqui, não ter muitos lugares, assim, que tem a gente... A de Boston, por exemplo, tinha gente dos 42 quilômetros, porque eles deixam você 7 cidades na frente, né? E daí você volta correndo essas 7 cidades até você entrar em Boston. Não tinha 1 metro sem ter gente torcendo. Então, vai ser assim lá em Chicago também, tenho certeza. Então, assim, isso é maravilhoso, porque apesar de você não conhecer ninguém, você conhece todo mundo que tá lá. É engraçado isso, essa sensação, assim, de... Você tá todo mundo torcendo por todo mundo que tá ali. Não é pelo parente dele que vai passar daqui meia hora. Não, eles estão torcendo pra todo mundo que tá correndo ali, entendeu? Isso é muito legal. É muito legal. E quando se sentir sozinha, você filma de novo pra gente ver do outro lado. Isso aí, faz a live. Isso. Abre a live que tá tudo certo. Muito legal. Eu vou falar um pouquinho sobre o Laboratório Martins Pinto agora. Se você busca excelência em exames laboratoriais, o Martins Pinto é referência. Com 40 anos de história e 5 unidades em Maceió e Murici, o laboratório oferece tecnologia de ponta com todos os exames laboratoriais e especialistas em exames como o Liquor, TAP Test e agora conta com infusão de medicação. Segurança, agilidade e cuidado em cada etapa do diagnóstico. Martins Pinto, confiança que se renova a cada resultado. As unidades funcionam de segunda a sexta, das 7 às 17 e ao sábado, das 7 às 14 horas. Então, para a gente finalizar esse papo gostoso aqui com as duas stars aqui, superstar aqui da corrida nossa, eu vou fazer perguntinhas bem rápidas, assim, pra gente encerrar. Tênis favorito? Nova Blast ASICS. E fiquei na dúvida agora. Fale o primeiro que vem na tua cabeça. Mizuno Energy. Creatina ou whey? Creatina. Whey. Jejum ou pré-treino? Jejum. Jejum. Longão ou tiro? Longão. Longão. Tá vendo? Elas falam o programa inteiro que sofre dos longão, mas estão aqui, firme e forte do longão. Relacionamento tóxico com longão. Exato. Você ouve música? Não. Você ouve música? Não? Nenhuma das duas treina com Só música? se for um regenerativo. Uma coisinha mais leve. Mas aí você gosta de ouvir o quê? Tudo. Tudo? Tudo. Que tiver, ouve. Tudo. Tênis, você prefere com placa ou sem? Sem. Com placa. Com placa só em prova. Exatamente. Correr pra mim é? Ai, correr pra mim é viver. Viver e sentir estar vivo. Bem. Força e resiliência. Muito bem. Força e resiliência sempre. Meninas, foi um prazer ter vocês aqui. Adorei nosso bate-papo.
Espero que você faça uma prova maravilhosa, sua primeira major. Obrigada. Seja a primeira de todas as outras. Amém. Boa sorte, a gente vai estar na torcida. E você também, minha flor, se você for pra natação, se for pro aquatlon, o que for aí, a gente também tá na torcida. Agradeço mais e vou deixar o microfone aberto para vocês divulgarem as redes sociais e falarem as considerações finais. Muito obrigada pelo convite também, Laura. Adorei o papo. Não sabia que era a Aline Rígia. Não soube, né? Porque a gente realmente treinou junto, foi bem bacana. E meu Instagram, né? Pra quem não conhece ainda, rafa.lins.lc. E vamos todos correndo. Nunca pare de correr. Isso aí. Agradecer por esse momento, foi muito bom. Inclusive, contar nossas histórias, que se cruzam em algum momento. 3 mulheres maravilhosas, inclusive. E de rede social, meu é Aline Rodrigues, ALLYNE, tem que soletrar. Meninas, não corram desorganizadas, tá? Corram com gloss, batonzinho, que ninguém é obrigado a correr destruída. E é isso. Bem, obrigada, pessoal. Esse podcast também é um espaço para você. Mande sua dúvida, sugestão. Se você quiser que a gente entreviste alguém, contar a sua história, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Uma medalha e uma banana, @gmail.com ou no Instagram, @uma medalha e uma banana. Eu sou Laura Petri e esse foi mais Uma Medalha e uma Banana. Afinal de contas, comer uma banana em casa não tem a mesma graça do que comer uma banana com uma medalha no pescoço. Tchau, tchau, pessoal!